Nesse vídeo, nós vamos conhecer como foi a alimentação na Dinamarca durante a era Viking e o que mudou na alimentação dessa localidade da Escandinávia com o advento da cristianização. Na Dinamarca da era Viking, ou do período Viking, ou da idade Viking, como queira, ou ainda como o arqueólogo sueco Daniel Serra coloca no seu livro sobre alimentação na Escandinávia desse período, Idade do Ferro Tardia. Tanto faz a nomenclatura, nós estamos falando desse período ali do século 8, 9, 10 e 11, esse período flutuante que é conhecido na maioria das pessoas, dos pesquisadores, como era Viking, ou Idade Viking, ou período Viking, tanto faz, isso é uma questão meramente semântica e não precisa mudar a gramática. Portanto, na Dinamarca desse período, como as pessoas comiam, como é que os camponeses comiam, e a elite que vivia lá no que hoje nós conhecemos como Velha Laira, o que essa gente comia? A alimentação básica da população que não era rica, que era de camponeses mais simples, se constituía na base de mingaus ou papas de aveia, de cevada, de trigo, de centeio, de sorgo, de toda essa grande variedade de cereais. Algumas dessas papas eram acrescidas de frutas frescas durante o verão. Veja, nós estamos falando de uma localidade onde a maior parte do tempo é muito fria, é uma região até hoje também muito chuvosa, e somente no verão essa população vai ter acesso, tinha acesso a frutas frescas, como os mirtilos, as amoras, as framboesas, as cerejas, as peras, as maçãs e aos pêssegos. Muitas dessas papas tinham mel, lembre-se, mel silvestre. A apicultura desenvolvida é só mais tarde, mas isso já é uma outra história. Colocavam um pouco de mel silvestre, essas frutas, e também colocavam carnes e peixes secos. Essa era a base. Eles também consumiam derivados de leite, mas não bebiam leite, manteiga e queijo. Não esse queijo redondinho que a gente está acostumado hoje, mas uma espécie de queijo muito fresco, cremoso. Não é o ponto do que nós conhecemos hoje como requeijão. É um queijo que dava para cortar, mas ele tinha uma textura muito macia. Claro que eles consumiam carnes também, gansos, tanto os criados de maneira doméstica como os gansos selvagens, galinhas e outras aves, aves silvestres como perdizes, o fazão, porcos que eram criados próximos às casas, nos chiqueiros, consumiam também carne bovina, só que em mínima quantidade, carne de ovelha ou de carneiro também em quantidades pequenas, porque a ovelha e carneiro é muito melhor vivo porque dá lã. E essa era a base. Também consumiam pão, mas não pão feito de trigo, porque era muito caro. Pão feito com outros cereais, como o centeio, a cevada e a aveia. E é também muito importante que, como tanto os camponeses quanto a elite consumiam grande volume de cerveja, o malte que sobrava do preparo dessa cerveja não era jogado fora de jeito nenhum. Isso a gente aprende lá com os egípcios. É antiga a coisa da cerveja e do pão, hein, gente? Se aproveitava esse malte e se fazia pão. Então, esse cereal
dupla função, cerveja e pão. Há várias reconstituições desses pães hoje, feito por pesquisadores muito competentes que lidam com essa questão da história da alimentação, aliado à arqueologia experimental. Como eles utilizavam o leite para fazer manteiga e queijo, tinha um subproduto muito importante que era o soro do leite. E com esse soro do leite, eles faziam conservas muito semelhante a que a gente encontra hoje de picles para vender no supermercado. Eram feitos picles com nabo, beterrabas, cenouras, rabanetes e outras raízes que eram conservadas com sal no soro de leite. Eles consumiam essa conserva, mas eles também armazenavam elas em potes cerâmicos especiais para durarem o inverno e eles terem uma espécie de alimento mais fresco. O tempero que se usava para essas conservas era o alho silvestre, que lembra um pouco o alho de dente que nós utilizamos hoje, e o alho poró, que também nós consumimos hoje, só que não era um grande como esse que nós encontramos nas feiras e supermercados. Ele era um pouco menor por conta da espécie de cultivo que se tinha na época. Um outro detalhe também muito importante é que a elite, veja que nós estamos falando daqueles que frequentavam o grande salão da velha Laira, aonde começou a coroa dinamarquesa, um lugar maravilhoso que espero que um dia todo mundo tenha a oportunidade de conhecer e sentar lá debaixo de um velho carvalho e apreciar a velha Laira. Mas isso é outra história. Essa elite, além de consumir as papas, também sim, a elite também comia papas, consumiam carnes variadas, como javali, de caça, comiam também outras carnes, também como o fazão, a perdiz, os gansos, ovelha, carneiro. E um detalhe que os arqueólogos, em várias análises de fossas, sim, gente, o que fica na fossa tem muita história para contar, descobriram ali resíduos de ossos de cavalo. Sim, como na Islândia, na Dinamarca, a elite também consumia carne de cavalo. Isso foi achado em fossas próximos aos grandes salões, aonde a elite frequentava. Já os camponeses não era dado esse grande privilégio. Como eu já disse anteriormente, tanto os mais simples, a raia miúda lá, quem lavrava a terra, quanto a elite que consumia os produtos e gostava de uma guerrinha de vez em quando, consumiam grandes volumes de cerveja. Só que a elite também consumia o famoso hidromel. Sim, lá dos lábios de Gunnlod que veio o hidromel. Os mais humildes, o resto da população não tinha acesso, justamente porque a apicultura não era muito desenvolvida. Então, o mel silvestre era destinado para fazer hidromel para essa elite. Além do hidromel e da cerveja, essa elite também consumia vinho, e um vinho especial, que foram encontrados restos de vinho no lago Tissui, ali na Dinamarca. E acredita-se que esse vinho que era produzido nessa região do lago Tissui possuía ligações religiosas e políticas com a velha Laira, com quem comandava o poder na Dinamarca do período viking. Com a cristianização, houve
algumas rupturas, mas também houve algumas continuidades que vão perdurar por muitos e muitos séculos ainda. Uma das grandes rupturas é a proibição do consumo de carne de cavalo. Nem a elite consumiu mais a carne de cavalo. Então isso sai da dieta. Então não se pode mais consumir carne de cavalo. Uma continuidade é o uso de molhos ácidos à base de cerveja, de alhos e algumas outras ervas, como por exemplo o tomilho e o endro. Um desses molhos é o alulauca, que é um molho à base de alho e cerveja e que foi encontrado uma inscrição rúnica, nada a ver com magia, não foram os deuses que inspiraram essa inscrição rúnica, não. Simplesmente está escrito alulauca, alho e cerveja. Só isso, só que escreveram em runa porque era o alfabeto que eles tinham à mão ali. Ai, mas não foram os deuses que desceram, nem tem magia nisso. É um letreirinho só que mostra o molho. Esse molho ácido, a base dessa cerveja, do molho e dessas ervas aromáticas, ele cai no gosto até de quem adotou a nova religião. E ele vai passando de boca em boca, as receitas vão passando na base oral, até que no século XIII aparece lá um manual de cozinha, e aí resolvem anotar, porque no século XIII já estava muito popular, muitos manuais de cozinha em toda a Europa mediterrânea, então a moda pega e chega até a Escandinávia, e esse molho vai aparecer em manuscritos do século XIII e vai ficar sendo muito popular em manuais de cozinha até no século XVIII, mais ou menos. E aí, vejam que ficou o molho que veio lá do tempo dos nórdicos antigos e teve a ruptura com essa questão da carne de cavalo. Uma outra mudança que vai acontecer é que o hidromel, que era só consumido pela elite, também passa a ser mais consumido pelo restante da população, graças ao avanço da apicultura. Passa a se criar abelhas, não só deixar as abelhas no meio silvestre. Então, essa tecnologia não é só computador, smartphone, não, minha gente. Tecnologia é toda aquela ferramenta que ajuda o ser humano a melhorar de vida. Então, a caixinha de abelha simples é tecnologia de apicultura. E essas tecnologias, essas técnicas vão popularizar o uso do mel. Então, aí nós já vamos encontrar o mel fazendo parte da dieta, né? Adoçando pães, adoçando mingaus e outras comidas, e também o hidromel. Mas a base da alimentação da população ainda era mingaus e sopas à base de aveia. Os peixes secos também continuavam a ser parte da alimentação, só que aí entra um pequeno detalhe. Durante 180 dias por ano, contando aí a quaresma, havia o jejum das carnes, né? Então, durante o período da quaresma, aqueles 40 dias que antecedem a Páscoa, não se consome carne vermelha, se consumia apenas peixe, que muitos historiadores da alimentação vão se referir a esse tempo como o tempo magro, né? O tempo sem gordura, o tempo sem embutido, sem toicinho, sem nenhuma gordura vinda de bovinos ou de suínos, só se comia peixes, que era uma carne magrinha e sem gordura. E também era comum fazer o jejum às sextas-feiras, lembrando o dia que Jesus morreu. Então também nesse dia não se comiam carne. Durante o ano, 180 dias sem carne, só comendo peixes. Isso também é um novo hábito
alimentar que essa população dinamarquesa vai acabar adotando. O leite continua também não sendo bebido. O leite é usado para fazer manteiga, para fazer queijo, se aproveita o soro para conservar alimentos. O soro da manteiga, que é o leitelho, vai ser usado para beber, mas o leite puro ainda não é muito consumido. A elite passa a ter um controle maior sobre as florestas. Numa época em que todo mundo podia caçar felizes e contentes fazões, perdizes, javalis, cervos, a elite começa a controlar essas florestas. Ou seja, caça é só para a elite. O povo que coma lá o seu gansinho, porque o ganso e as galinhas são muito consumidos. Isso é uma herança muito forte, que até hoje o grande prato do jantar da noite de Natal na Dinamarca é ganso assado. Vejam a reminiscência lá dos primórdios, está presente até hoje. Essas caças então passam a ser um privilégio da elite. O volume de cerveja continua grande, o consumo. Então, todo mundo vai consumir cerveja e toda a família faz a sua própria cerveja. Uma não, duas. Uma cerveja fraca, que era consumido por todos desde criança até os mais idosos. Uma cerveja com um teor alcoólico muito baixo, que aqui no Brasil, muitos imigrantes alemães, ucranianos, poloneses, russos, faziam uma cerveja que eles chamam até hoje de cerveja caseira. Não é essa cerveja artesanal, que já é uma outra coisa. É essa cerveja caseira que o teor alcoólico dela chega no máximo a 2%. Então é muito baixa. Era essa uma cerveja semelhante a essa, que era consumida no dia a dia. A outra cerveja que também era muito consumida era a cerveja forte. Essa sim com uma graduação alcoólica maior, né? Chegando aí perto de 8 a 12% de álcool. Essa era uma cerveja para ser consumida em festividade só. Então ela era produzida numa quantidade menor do que a cerveja fraca e todos consumiam só em festas. É claro que a elite continua consumindo vinho, só que um vinho importado da onde? Da vizinha Alemanha, do que hoje nós conhecemos como Alemanha, claro que essa divisão vai ser bem posterior. Eles importavam esse vinho, e um vinho doce, e quanto mais doce era o vinho, mais caro ele era. A elite também, quando queria tomar uma cerveja melhor, que estava cansada daquela cerveja de pedreiro, importava também a cerveja da Alemanha, que tinha maior qualidade e o teor alcoólico dela também era maior, só que também o preço era maior também. Uma outra coisa muito importante eram as hortas. Sim, a hortinha lá que plantavam os seus legumes, as suas verduras, que alguns manuscritos vão chamar essas hortas num termo muito simpático, que é Jardim das Couves, porque aqui é o nosso hábito, aqui no Brasil, aquela couve, né, que é a folha arredondada, que é o acompanhamento clássico da feijoada. Não era só esse tipo de couve, havia outras variedades de couve, como por exemplo a couve tronchuda ou até a famosa couve de Bruxelas, que mais parece um repolho pequenininho, e outras couves que não temos acesso aqui no Brasil, ou se tem acesso é muito restrito somente em algumas regiões.
E tanto as famílias do campo como as famílias da cidade, as mais ricas como as mais abastadas, tinham a sua horta, as suas provisões assim mais frescas de legumes, de temperos, e também vai começar a aparecer no final da Idade Média, entre a elite, os famosos jardins da saúde. Ou seja, eram aqueles jardins que ficavam junto à horta, porque jardim não é o conceito que nós temos hoje, onde plantam rosas, margaridas, lírios, cravos e jasmins. É onde se cultivava todo tipo de plantas comestíveis para temperos e também com fins medicinais. Então, esses jardins da saúde plantavam-se as ervas que eram utilizadas para remédio. O alho é ainda o tempero rei, era também usado não só para temperar e conservar a comida, ele era também utilizado como remédio para alguns casos de problemas respiratórios, né, de tosse, que até hoje é usado, todo mundo tá gripado, faça um chazinho de alho lá que vai melhorar. Então, o alho ainda é o grande tempero e o grande conservante para esses alimentos. E outra coisa que permanece na alimentação, que vem lá de trás, lá da era Viking, é o consumo de feijões e favas e as ervilhas, sim, as ervilhas, porque as ervilhas que nós conhecemos é só a verde, mas também há tipos de ervilha, marrom e amarela. É só lembrar das aulas de genética lá do ensino médio. Eram muito comuns e eram consumidas o ano todo. No verão frescas e no inverno secas. Com os feijões e as favas, também consumidos frescos, secos, eram feitos farinhas que eram acrescentados nos pães, nos mingaus e nas sopas. E é sempre bom lembrar que as carnes, principalmente de bovinos, eram consumidas em alguns momentos frescas, mas na sua maior parte salgadas. Era feito o processo de salga muito semelhante à carne de charque que nós temos aqui no Brasil, essa carne curada. E o abate desses animais acontecia sempre entre novembro e dezembro. Não era só por causa do inverno, não. Era porque também estavam se aproximando as festas de Natal, as festas do Advento, a festa das luzes, aonde o consumo de carne não só era permitido, como também era incentivado como um alimento gordo, um alimento de festa para comemorar o nascimento do Salvador. Então é bem interessante a gente ver como as carnes, o consumo de carne com a cristianização da Dinamarca, ela cria uma dinâmica diferente, conservando um aspecto de comida festiva, não comida diária. Isso pensando nas pessoas mais simples, porque a elite ainda poderia substituir a carne pelo consumo de peixes, mas ainda nós vemos a permanência muito grande do pão feito de cevada, de centeio, de sorgo, e o trigo sendo reservado para aqueles pães mais finos, o pão de festa, porque o trigo tinha a sua grande produção no sul da Dinamarca, que muitas vezes era muito custosa e demorava para chegar a outras partes do que hoje se constitui o território dinamarquês. Então, esse foi o nosso vídeo sobre alimentação na Dinamarca, vindo lá de trás, dos nórdicos antigos, passando da Era Viking e chegando até a Idade Média. Então, aguardamos o seu joinha aí, ative o sininho para receber as novidades do canal, e se você ainda não é nosso assinante, vem com a gente para desvendar
essa grande pedaço da história. Muito obrigada, tchau!